Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14 da obra Gênese, a partir do item 16. E o capítulo 14 tem como título Os Fluidos, diz Allan Kardec. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente e de uma maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve possuir mais ainda o cunho dessas qualidades, boas ou más. Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos podem se depurar pelo afastamento desses espíritos, mas o perispírito deles será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Então, amigo ouvinte, é importante a gente entender que nós estamos em constante interação com os fluidos. A gente pode imaginar que essa nossa interação é mais ou menos como a dos peixes com a água no fundo do mar ou dentro de um aquário. É uma comparação simples, singela, mas para a gente entender que por mais que a gente não veja os fluidos, por mais que eles não sejam tangíveis, por mais que a gente não tenha a possibilidade de tocá-los, nós estamos interagindo com eles de alguma forma. E essa interação, essa nossa impressão que nós vamos ter e que nós vamos dar a esses fluidos, o principal ponto de relação é através do nosso pensamento. Então aqui Kardec vai dizer, ele afirma que nós, pelo nosso pensamento, pela projeção do nosso pensamento, dos espíritos encarnados ou desencarnados, nós vamos dar uma qualidade boa ou má a esses fluidos. E dessa mesma forma que nós, através do nosso pensamento, vamos dar essa qualidade boa ou má aos fluidos, isso também acontece em relação ao nosso perispírito. Olha que interessante, que importante essa informação. Então, e nós no curso, no transcorrer aqui do nosso programa de hoje, nós vamos fazer umas ligações, umas correlações com o livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na terceira parte, no item 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, e também em O Livro dos Espíritos, na questão 459. É importante a gente saber que, através do nosso pensamento, a gente pode modificar esses fluidos. Os fluidos, eles são criações divinas, ele é uma criação divina. Ele é dotado dessa partícula divina, do amor de Deus, mas Deus permite que, pelo nosso livre-arbítrio, nós possamos modificar a característica e a qualidade desse fluido. Então, de uma certa forma, ainda que ele seja dotado desse amor, ainda que ele seja uma parcela divina, nós podemos modificá-lo. Ou seja, ele tem uma certa neutralidade que permite que a gente dê uma qualidade boa ou má a esse fluido, através do nosso pensamento, principalmente, mas também através dos nossos atos e da nossa fala. Porque lembrando sempre que toda
a fala e os atos eles acabam sendo precedidos, ainda que por frações de segundos, de um pensamento. Então, amigo ouvinte, a importância de nós identificarmos aquilo que nós estamos pensando e como nós estamos alimentando esse nosso pensamento. Então, Kardec faz essa afirmação e essa colocação aqui para nós. Então, nós vamos imaginar o seguinte: se eu estou vibrando em um pensamento de negatividade, de raiva, de desejo de vingança, por consequência, eu também vou influenciar o ambiente no qual eu estou inserido. Pode ser o meu ambiente doméstico, pode ser o meu local de trabalho, pode ser um local público, mas se eu estiver pensando em alguma coisa negativa, eu vou influenciar esse ambiente que eu estou de uma forma negativa também. Da mesma forma que, se eu estiver com um pensamento positivo, com um pensamento salutar, um pensamento saudável, eu vou impregnar esse ambiente através dessa interação com os fluidos, eu vou impregnar com fluidos positivos, com fluidos salutares, por conta desse meu pensamento. E nessas duas situações de impregnar, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa, o ambiente que eu estou inserido por conta dessa minha relação com os fluidos, da mesma forma eu também vou impregnar o meu perispírito por conta desse meu pensamento. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu, pelo meu pensamento, estou interagindo com os fluidos, estou impregnando-os de uma forma positiva ou negativa, eu também estou impregnando o meu perispírito com esses pensamentos e dando essa qualidade boa ou ruim. Nas mesas mediúnicas, nos trabalhos de desobsessão, de atendimento fraterno aos espíritos desencarnados, e também na literatura espírita, através de André Luiz, através de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos tendo essas informações desses benfeitores, desses instrutores espirituais e também desses espíritos que comparecem às sessões mediúnicas, muitas vezes se manifestando, na qual o médium que tem evidência, ele vai verificar essa tonalidade, ele vai verificar o tônus perispiritual desse companheiro, se assim lhe for permitido, e se ele também tiver essa mediunidade, na qual ele vai notar ali a cor, se é um espírito evoluído, se é um espírito que já tem aquisições morais e intelectuais, ele vai apresentar um brilho, uma certa luz. Da mesma forma que se aquele espírito ainda está ali, de alguma maneira atrasado moralmente, intelectualmente, ele tem uma tonalidade, uma cor mais opaco, mais escuro, mais cinzento. Então essas informações nós adquirimos de acordo com as experiências nas mesas mediúnicas, nas sessões de desobsessão e também dessas informações que os espíritos nos colocam através da psicografia de Francisco Xavier, de Divaldo Pereira Franco e também de outros médiuns. Então, essa informação que Kardec traz para nós, a gente vai verificando no nosso dia a dia, em outras informações e outras formas de constatação que o que ele está dizendo é, sim, uma questão, algo que é correto e que vai ser muito interessante para nós no sentido de modificar a nossa postura e o nosso pensamento. Então nós temos lá na questão 459, em Um Livro dos Espíritos, no capítulo 9,
Kardec ele faz a indagação. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Os benfeitores respondem: sobre este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então nós temos que entender que o pensamento é talvez um dos maiores instrumentos de comunicação que o espírito possui. Ainda que a gente não tenha essa consciência, ainda que a gente não possa utilizar essa potência, como o Leon Denis a coloca no livro O Problema do Ser e do Destino, ainda que de forma inconsciente nós nos comunicamos pelo nosso pensamento, tanto com espíritos encarnados como que principalmente, né, com os desencarnados. E é por isso que os benfeitores vêm colocar isso para nós. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então ele está querendo dizer que nós estamos em constante interação com o mundo espiritual através do nosso pensamento. E com o mundo material também. Muitas vezes a gente pode se pegar na seguinte situação: nossa, como eu queria falar com essa pessoa? Como eu queria falar com a fulana ou com a Bertrana? E aí, de repente, o telefone toca e aquela pessoa que está ali atendendo de uma forma inconsciente a esse nosso chamado pelo pensamento, e como a gente ainda não tem essa possibilidade dessa comunicação direta, ela se utiliza de um meio eletrônico e liga para nós. Mas do nada? Não, é porque nós, pelo nosso pensamento, de uma forma inconsciente, chamamos aquela pessoa. A gente até brinca, né? Nossa, parece que foi um milagre, eu queria tanto falar com você e você me ligou. É porque nós, pelo pensamento, atraímos aquele espírito encarnado para que viesse falar conosco. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui e vocês nos acompanhando no estudo da obra Gênese, capítulo 14, os fluidos, hoje no item 16. Então nós estávamos no bloco anterior falando justamente dessa possibilidade de comunicação e de interação que nós temos com o mundo espiritual e material através do nosso pensamento. E Kardec faz esse questionamento em O Livro dos Espíritos, na questão 459, e os espíritos vão dizer que essa interação é muito mais intensa do que a gente possa imaginar. E aí a importância de nós fazermos essa disciplina do nosso pensamento, porque ele vai influenciar tanto nas nossas relações, tanto no ambiente fluídico que nós estamos criando ao redor de nós, como também na edificação da nossa moralidade e do nosso caráter. E é aí que entra a informação no livro O Problema do Ser e do Destino. Na terceira parte, nós já fizemos umas citações nos programas anteriores, e vamos voltar a fazer as citações. Capítulo 24, é o item 24 da terceira parte, as potências da alma. Leon Denis coloca a vontade como uma potência, o amor, o pensamento logo em seguida, né, após a vontade. E é interessante que ele dá aqui, ele vai dizer o seguinte: através do pensamento, de um pensamento disciplinado, dessa disciplina do pensamento, nós podemos e vamos conseguir fazer a reforma do nosso caráter. E ele dá uma receita aqui dizendo o seguinte: como é que a gente pode fazer essa reforma? Como é que a gente pode fazer essa disciplina do pensamento e, por consequência, essa reforma do nosso caráter? Porque conforme Kardec colocou, o nosso pensamento vai influenciar no ambiente fluídico e também no nosso perispírito. E isso pode amenizar, atenuar ou, de alguma maneira, prejudicar a nossa existência. Porque, pelo nosso próprio pensamento, nós estamos agindo de uma forma inadequada conosco. Então, aqui no livro O Problema do Ser e do Destino, as potências da alma, o Leon Denis vai dizer que nós devemos evitar discussões barulhentas,
as palavras vãs, as leituras frívolas, sejamos cometidos com os jornais, a leitura dos jornais fazendo-nos passar continuamente de um assunto a outro, torna o espírito ainda mais instável. Continua ele, vivemos em uma época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela opção abusiva da palavra pela palavra, de forma bela e vazia e, sobretudo, pela insuficiência dos educadores da juventude. Então, ele vai dizer aqui que, de acordo com algumas posturas que nós adotamos, a gente pode melhorar a nossa condição e tem alguns detalhes que são simples que a gente pode evitar. É engraçado que ele diz aqui, esse livro foi escrito no início do século passado, mas ele diz, interessante, vivemos em uma época de anemia intelectual, ou seja, enfraquecimento, debilidade intelectual. Será que é óbvio que a gente já melhorou bastante, mas a gente ainda tem alguns pontos que a gente observa isso? Ele diz para a gente tomar cuidado aqui também com os jornais, com as palavras, com as discussões barulhentas. Será que isso está tão distante do momento atual que nós estamos vivendo? Noticiários muito pesados, programas com uma qualidade não tão boa do ponto de vista moral, intelectual, essas discussões barulhentas, as notícias, esses conflitos que nós vivemos, guerras de ideologias. Então a gente vê que essa informação que o Leon Denis traz aqui é totalmente atual para nós. Então ele vai dizer, evite isso. Vamos evitar os conflitos, vamos evitar as discussões, vamos evitar as conversas frívolas, aquelas conversas que não levam a nada, muitas vezes conversações chulas até, ou seja, que não tem nada de salutar, nada de saudável, a leitura dos jornais, o tipo de notícia que nós estamos nos alimentando. Porque, amigos ouvintes e internautas, nós já trazemos o nosso conjunto de dificuldades e também as nossas capacidades, os nossos atributos, as nossas faculdades morais e intelectuais. Então nós já temos ali o nosso contexto, que está ali registrado no nosso perispírito, que faz parte da conquista do ser imortal. E à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai agregando conhecimento moral e intelectual. Mas se a gente perder tempo com certo tipo de práticas, a gente vai estar ali de alguma maneira bloqueando, assim, mesmo que de uma forma inconsciente, a gente vai estar ali bloqueando não é bem um termo, mas dificultando, através da nossa postura, que a gente avance no conhecimento moral e intelectual. Lá em o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores vão dizer a Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nós podemos atenuar ou aumentar o amargor das nossas aflições. O pensamento é uma dessa potência que Leon Denis diz que a gente vai poder utilizar como uma ferramenta para atenuar ou realmente para dificultar ainda mais a nossa existência. E é por isso que a importância desse estudo para nós e a informação aqui de Leon Denis que diz como é que a gente pode evitar que a gente torne essa questão mais difícil. Ele vai falar que a gente deve fazer boas leituras, ele coloca isso antes, e mais para frente também, ele vai, liguemos-nos a obras mais substanciais, a tudo o que pode esclarecer-nos sobre as leis profundas da vida e facilitar a nossa evolução. Pouco a pouco, edificar-se-ão em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro.
Olha que beleza essa afirmação dele, né? Pouco a pouco edificar-se-ão em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. E é justamente o que Kardec diz aqui, que é parte constituinte, o seu envoltório espiritual, que é a parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente de uma maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve possuir mais ainda o cunho dessas qualidades boas ou más. Nada mais é do que isso. O seu corpo fluídico, seu perispírito, iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Olha a congruência das ideias e das informações. Contemporâneos, Allan Kardec e Leon Denis, eles sintetizam a mesma informação em momentos distintos, mas convergem para a mesma ideia. Ou seja, nós podemos de alguma maneira contribuir e muito com a purificação da nossa alma, com a elevação do nosso espírito, se nós tivermos um pensamento elevado e puro. É uma consequência natural. Pensa positivamente, você está atraindo espíritos que pensam também de uma forma positiva. E aí nós temos 3 situações, né? O pensamento positivo, que vai modificar os fluidos que estão à nossa volta, as energias que nos estão circundando. O nosso perispírito, que vai ser impregnado também pelas emoções, pelos sentimentos, por aquilo que nós estamos pensando, e a forma como que nós pensamos é um meio de comunicação e vai fazer com que a gente entre em sintonia, em ligação com espíritos encarnados ou desencarnados que estão na mesma faixa de vibração e no mesmo tipo de pensamento. Então, se eu estou, de algum modo, pensando de uma forma negativa, eu estou impregnando negativamente o meu perispírito, estou impregnando negativamente os fluidos que estão em volta de mim e estou entrando em sintonia com espíritos que estão nessa mesma faixa de vibração de pensamento. Olha o risco e olha o que a gente pode evitar fazendo essa disciplina de pensamento, que é o que Leon Denis nos ensina aqui no livro O Problema do Ser e do Destino. Nos orienta. Da mesma forma que, se nós pensarmos de uma forma positiva, pensamentos salutares, nós vamos atrair para nós bons espíritos que estão na mesma faixa de vibração, vamos impregnar o nosso perispírito de energias salutares, saudáveis, e vamos também impregnar, dar uma boa qualidade a esses fluidos que estão aqui ao nosso redor. Então vejam, caríssimos ouvintes, amigos internautas, a importância dessa disciplina do nosso pensamento, que vai fazer com, como bem afirma aqui Leon Denis, o pensamento disciplinado é a porta para a reforma do nosso caráter. E vejam essa convergência de ideias e de informações que são colocadas para nós nessas 2 obras. E mais ainda, né, essa interação constante, conforme lá na questão 459 no Livro dos Espíritos, que nós temos com os espíritos desencarnados. Então, quanto mais pensamento positivo, mais a gente vai se impregnar de energias boas, de energias que vão nos fortalecer, que vão cada vez mais restabelecer a nossa vitalidade, essa energia positiva. Então, muito importante, amigo ouvinte, amigo internauta, que a gente reflita muito sobre os nossos pensamentos, aquilo que a gente se alimenta
do pensamento que vai impregnar a nossa alma e nosso espírito. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amados internautas, sintam-se aqui também conosco, fraternalmente participando do estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando o item 10 do capítulo 10 da primeira parte, um capítulo no qual o nosso Allan Kardec, querido codificador da doutrina espírita, trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. O item 10 está aqui construído a partir de citações transcritas pelo codificador de O Livro dos Médiuns. E nós hoje vamos continuar a partir da quinta citação, com a participação generosa, amiga, fraterna dos nossos queridos Danilo Vilela e Eloy Vilela, ambos militares reformados, que estão participando e são ativíssimos representantes de instituições e trabalhadores no movimento espírita. Danilo na presidência e Eloy no corpo de diretoria de duas instituições, aqui no Rio, do Abrigo Teresa de Jesus, ali na Tijuca, e no caso do Brasil, a instituição A Cruzada dos Militares Espíritas. Quero agradecer muitíssimo, continuarem conosco, aceitaram o nosso convite, estão nos honrando aqui com os seus estudos. Muito obrigada, Danilo, obrigada, Eloy. Prazer, Nádia. Então vamos continuar. Começamos com você, Eloy? Podemos. Então vamos lá para a quinta citação. Do item 10, a quinta citação é a seguinte: os espíritos que prefixam entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação, e perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Citação do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. O codificador se refere aqui a pessoas que, de uma forma até ingênua, aceitam que os espíritos marquem uma entrevista num lugar lúgubre, né? Às vezes até lugares perigosos. Um espírito superior nunca fará isso. Então, normalmente são espíritos brincalhões que estão querendo se divertir com o encarnado que aceita essa sugestão. Então, o codificador nos alerta, isso é até perigoso, porque um lugar, se for um lugar perigoso, a pessoa pode até sofrer um acidente ou coisa pior, né? Então, vai aí o bom senso, o discernimento da pessoa que ouve a palavra de um espírito, saber se aquilo faz sentido ou não. Toda vez que um espírito superior fala, é sempre calcado no bom senso, no equilíbrio, no esclarecimento maior. Então, veja, gente, isso para nós é um balizamento, né? Um modo de você discernir se o espírito vale a pena ou não você ouvir aquela sugestão, aquele conselho. Mais alguma coisa, Nádia? Não, você que está aí no comando. Poxa.
Você falou sobre a questão do perigo, né? O Kardec aqui também coloca uma outra questão da inutilidade. Quer dizer, não adianta de nada a pessoa ceder a essas sugestões, convites esdrúxulos para entrevistas em lugares perigosos, lúgubres, tenebrosos até, e em horas indevidas. Quer dizer, tudo isso contra o que é socialmente tido como uma entrevista positiva, exatamente. Aberta, não é isso? Que ninguém precisa esconder nada do que vai acontecer ou discutir, não é isso? Quer fazer comentário, Danilo? Interessante que isso também se refere à pessoa que busca esse contato com a espiritualidade com fins materiais, né? Então, aí naturalmente, quem vai atender ela é um espírito que não tem elevação. Se ela busca uma palavra através da mediunidade com propósitos elevados, naturalmente ela atrai proteção para essa informação da espiritualidade, e jamais viria algo desse tipo. Viria alguém dando a pessoa que, em geral, quando buscava isso, era um fim material. Para ter isso, chegar. Quem procura fortalecimento, bom ânimo, a outra, e até porque hoje em dia tem muita coisa escrita. Exatamente. Leia isso. Antigamente não havia. Não havia. Na época do... O espiritismo que trouxe muito. Trouxe isso, e recuando mais, na época, na antiguidade, era muito oral. Então, hoje em dia nós temos textos, enfim... Tem internet, tem tudo. Mas principalmente tem Kardec. Principalmente tem Kardec acima. Então é outra situação. Antigamente, até razão, daí é aquela proibição da mediunidade no Velho Testamento. Ela é usada dessa forma. Para atender necessidade ou até coisa questões morais. A pessoa está pensando naquilo com mais um. Exatamente. Nós aí é uma outra etapa nova. Né? E qual o princípio que está por trás disso aqui? Seja em se tratando de espíritos superiores ou de espíritos inferiores. Você acabou de dizer, vocês acabaram de dizer, é a lei de vibração e sintonia. Com certeza. Não é isso? Tudo no universo é vibração e sintonia. Essa frase é perfeita, né? Gostaria tanto que fosse minha, mas ela é do Emmanuel. Mas eu cito com o maior carinho e a maior reverência ao nosso querido mentor. Então, passamos ao parágrafo seguinte, a citação seguinte, Danilo. Não há dias... podemos passar. Isso. Então, ok. Não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25 também, né? Então, normalmente reforça essa ideia da sintonia. Quando fala o evocador, quando há uma passagem de Emmanuel, em que ele diz que quando nós vamos enfrentar uma situação que nós não conhecemos, é útil fazer uma pequena prece. É uma evocação. Nós estamos pedindo ajuda para resolver bem aquilo. Quem tem que tomar uma decisão, que a decisão fosse a melhor possível. Isso aí quem se recolhe e pede ajuda, está fazendo essa evocação, é uma prece. E está recolhendo o auxílio, né? Com certeza. Porque o auxílio inevitavelmente vem. Vem o retorno. A forma é adequada e o propósito é também bom, está garantido. E é interessante porque todos nós temos essa experiência, né? É uma experiência benfazeja que inunda o nosso coração de carinho, de gratidão absoluta ao plano superior, né? A Deus sobretudo, naturalmente, mas a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nunca nos faltam. É uma coisa tão comovente isso, né? Isso é tão comovente. Nem o nosso anjo da guarda. Nós não costumamos muito
falar e muito menos lembrar, né? Falar sobre e lembrar de o anjo da guarda. Mas eu confesso que eu lembro do meu. Dou muito trabalho, porque eu sou difícil, então eu dou muito trabalho. Eu peço a todos os mentores, a Maria, ao meu anjo da guarda, a Jesus, a Deus, eu vou pedindo. Sempre vem, sempre vem. É porque você pede coisas boas. É verdade. Toda prece, toda, tem retorno. Tem retorno. Palavra do instrutor Emmanuel. Veja bem, a gente quando fala prece, não é que sai da boca, sai do coração. Do coração. Essa com certeza vai lá em cima e vem sobre nós. Como assim? Em termos de ânimo, coragem, fé. É interessante, nem sempre o que a gente está pedindo não é fácil. Na mente, o que está pedindo não é o melhor para nós. E a prece só manda o melhor. Onde vem o melhor. Então, realmente um recurso fabuloso ao alcance de todos nós, a oração. E a pessoa que não está informada disso ou conscientizada disso, acha que Deus não ouviu a prece. Né? Deus não ouviu. Tanto ouviu que não deu aquilo naquela hora. E passado algum tempo, quando nós temos assim o distanciamento psicológico da situação, que não se resolveu como era o nosso desejo pessoal e vontade com minúscula, né? Então, na perspectiva do tempo, nós descobrimos que aquilo foi o melhor que nos poderia ter acontecido, né? E nós, na ocasião, achamos que Deus não ouviu, que não deu o que nós tínhamos pedido, que é um pai ingrato, filho é que é ingrato, mas enfim, nós sempre terceirizamos as nossas responsabilidades, não é isso? Inclusive para Deus. O que é uma espécie de um desaforo da criatura para com o Criador, não é isso? Perfeição absoluta, né? Exatamente. Aqui, o Kardec transcreve uma outra condição que se inscreve naquilo que Eloy também já lembrou, que é a nossa condição de infantilidade espiritual, né? Da inocência. Porque se, no item anterior, entrevistas em lugares lúgubres, em horas indevidas, aqui não há dias. Também não há dia, a hora também muito menos, não é isso? Então, na verdade, nós estamos diante de um outro princípio. Os espíritos superiores desconhecem a gaiola espaço-temporal onde nós, num planeta de expiação e provas, estamos, né? Porque nós estamos circunstanciados ao tempo e ao espaço. Os espíritos superiores não. Para eles não existe isso. Essas dimensões não existem. Não existem. Então, eles passam pelo tempo para frente, para trás, não é? Nos lugares também, eles não têm essa questão de latitude, altitude. Para eles não tem. Eles são em outro patamar de existência que não se circunscreve a essas limitações espaço-temporais. Essa realidade, Nádia, é uma verdade que para nós encarnados nós não alcançamos muito bem. Não. Mas, meu Deus, não tem tempo e espaço? Não tem. Não tem. Espírito superior, a dimensão tempo e espaço das quais nós somos escravos, não existe. Então, os espíritos superiores estão em toda a parte o tempo todo. Vamos entender isso. Não alcançamos. Mas, meus irmãos, é a verdade. É verdade. Você sabe, é interessante quando nós pensamos, às vezes tentando buscar um pouquinho de entendimento dessa questão, né? Quando nós aqui fazemos um pedido a um espírito superior, neste exato momento, neste horário, nós pedimos em benefício de alguém que está no Japão. Só que se hoje aqui, se nós estamos pedindo durante o dia, lá é noite. E os espíritos fazem isso. Eles vão, isso atinge lá. Não é isso? Antes nós fazíamos telefonemas. Já nesse momento, nós começamos a perceber isso. Porque mesmo com o telefonema, nós encurtávamos, trabalhávamos o tempo e o espaço. Nós ligávamos daqui do Brasil para Londres. Era outro fuso, continua sendo outro fuso, mas nós já vencíamos isso, né? Agora, com a internet, nós vencemos o espaço e o tempo, né?
Já até escrevi sobre isso. Então, vamos fazer aqui a questão da superstição, dessas influências que não operam absolutamente nenhuma diferença e não fazem nenhuma consequência, não é isso? Sim. Então vamos seguindo, lembrando a você, querido amigo ouvinte, amiga ouvinte, querido amigo e amiga internauta, o programa é Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, com Danilo Vilela e Eloy Vilela, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós passamos então para a próxima citação. Agora não é mais uma citação, nós agora estamos com um comentário do nosso amado codificador. Vai, Danilo. Ele é mais extenso, né? É longa. É longa. Isso. Então, vamos. A crítica malévola. A crítica Mas malévola. nós podemos interromper, cortar? vamos aos pouquinhos. Nós estamos estudando. Tá, é isso aí, vamos lá. A crítica? A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Isso até hoje acontece, né? Pessoas que falam do espiritismo sem conhecer, né? Agora, e há um detalhe interessante, Nádia, nós no espiritismo, e isso é muito no Brasil, né? Já certas noções se familiarizaram, mas fora daqui isso não é conhecido. É interessante, já existem focos de divulgação, quase sempre promovidos por nós, mas o meio comum não tem essa noção. Então é uma vida bem restrita, né? Pessoas até inteligentes, pessoas universitárias, na Europa isso é comum, acham que religião sem estudar, sem conhecer. Já isso aí é curioso. Uma pessoa que é intelectualmente esclarecida em relação à religião manter uma atitude tão assim atrasada. Eu vou falar isso aqui. Nós temos um amigo que doutorou-se na França, cerca de 3 anos. E os colegas de curso dele, pessoas também desse nível, achavam que religião era bobagem. Assim, e quem se interessava por religião eram pessoas tolas. Puro preconceito. Partindo de pessoas de intelectualidade bem... Então é a força do... Isso está ligado até ao passado, em que a religião fez coisas erradas, e a pessoa já nasce com um preconceito negativo. E o espiritismo é uma coisa nova, e a religião, a própria religião moderna, ela já não adota aquelas coisas antigas. Não. O cristianismo moderno tem, e até mesmo no âmbito cristão, eles questionam a ideia de inferno. Tem quem colocar no Google inferno vazio, são teólogos que estão falando sobre novos conceitos. O inferno não existe. Exatamente, não existe. E são pessoas autorizadas, né? Sim. Há cardeais no meio de teólogos. Então, é porque as coisas estão mudando. Estão mudando. Felizmente, né? Pois é interessante quando você menciona a academia, porque a academia ela é muito arrogante, né? O mundo acadêmico é muito arrogante. Então, às vezes, ainda hoje, há criaturas no mundo acadêmico que julgam que seriam, entre aspas, diminuídas no conceito geral, se lhes atribuíssem algumas ligações com religião, né? Agora, com relação ao espiritismo, é uma questão interessante, porque como as pessoas sabem que o espiritismo está ligado à ciência, isto ameniza um pouco, não é isso? Essa soberba acadêmica, né? É verdade. Embora aí as pessoas dizem que o espiritismo é uma ciência, depois uma filosofia e uma religião. O espiritismo é uma filosofia, depois é que ele é ciência e depois que... Porque o codificador definiu. Frontispício de Livro dos Espíritos está lá escrito filosofia espiritualista. Senão ele escreveria ciência. Agora, por que ele não escreveu ciência, que é uma coisa muito interessante, né?
porque a ciência muda. E a filosofia não muda as suas questões principais, né? As questões que o homem tem na sua intimidade profunda, desde o homem das cavernas, se é que podemos dizer que o homem das cavernas tinha esses questionamentos, mas enfim, as perguntas são sempre as mesmas. E ao longo do tempo a filosofia foi dando respostas diferenciadas, de uma ou outra forma, em correntes particularmente espiritualista e não espiritualista, mas a filosofia, o espiritismo, a filosofia. Agora, esta filosofia, surpreendentemente, como não as outras, ela é de comprovação científica. Porque a ciência, e nós vemos isso, a ciência vai desenvolvendo, e aí ela vem ao longo do tempo explicando, dando fundamentos técnicos, científicos e até tecnológicos atualmente, as questões filosóficas trazidas pela doutrina. E tudo isso tem consequências morais. Esse é o campo da religião, não é isso? Isso mesmo, vai dar. Vamos prosseguir? Vamos. Danilo, Eloy, você quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Na verdade, do meu ponto de vista, Nádia, o espiritismo é maior que a ciência. A ciência humana está dentro do espiritismo. Por que eu falo assim? Que o espiritismo avança em realidade que a ciência ainda não consegue nem testificar, né? Então, sabemos que um dia vai chegar lá, porque é da lei o progresso, né? Então, nessa altura, podemos ficar tranquilos. Tranquilos? A doutrina nunca será superada. Nunca. Muito bem você ter trazido isso, porque a ciência trabalha com laboratórios, com fórmulas e tudo mais. E o espiritismo trouxe as questões que a ciência, posteriormente, ainda hoje, está investigando, e o espiritismo não precisa de laboratórios para formular esses princípios, que agora estão sendo comprovados, né? Aí que nós vemos a grandiosidade do planejamento espiritual, né? De tão perfeito que isso nos chegou, de acordo com até estratégias para lidar com a psicologia dos homens, da humanidade na época, né? Tratando dos raps, né? das batidas, e também depois falando com as cestas falantes e tal. Isso tudo era para impactar as sensações dos indivíduos, porque estava ainda e ainda está hoje, né? Conversando, as primeiras notícias que chegavam nesse sentido, na verdade, Nádia, o nosso conhecimento é muito pequeno. Meus irmãos, nós não sabemos nada. A chavista, eu lembro sempre, Nádia, a pergunta do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta o que é o espírito? O princípio da inteligência tradicional. E a subpergunta, o codificador, que é nome de formação científica, qual a natureza íntima do espírito? Acho essa pergunta linda, porque, veja bem, se o espírito existe, ele é feito de alguma coisa, e Kardec queria saber. Meus irmãos, os espíritos não responderam, porque o nosso conhecimento é tão pequeno ainda, não alcança a realidade do espírito. Então a gente fala assim, como nos falta caminhar, né, Nádia? Exatamente, e essa pergunta que ele faz é de cunho estritamente filosófico, a natureza, né? Que é preciso saber qual é a natureza de cada coisa para saber como lidar com ela. É verdade. Se você não conhece a natureza da coisa, você fica tateando, e pelo menos em termos estatísticos não tem grande probabilidade de acerto. Não é? Né? Se você não conhece a natureza da coisa. Então é fundamental essa questão que você trouxe, Eloy. E nós realmente não sabemos nada, a despeito de acharmos que sabemos tudo. Muito. Não é? É daquela vaidade. Vamos continuar então, olha. Vamos continuar aqui comentando este item ainda, por coisa
por conta das práticas ridículas e supersticiosas, da magia e da necromancia, porque ainda vigem esses hábitos, digamos assim, não é isso? Sim. Que são as práticas ridículas que o Eloy ainda há pouco, e ele costuma dizer, disse isso também no programa anterior, que são inocentes, né? São inocentes. São ingênuos. É a credulidade, né? Que achamos que está no psiquismo mesmo, né? Na cogitação Sim. de pessoas, de espíritos do nosso nível. Pois é, mas é uma pena, porque o nosso tempo, falamos tanto de tempo e espaço hoje, mas o nosso tempo se esgotou, mas só por hoje, viu, amigo e amiga ouvinte e internauta. Nós, se Deus quiser, voltaremos os 3 aqui para continuar o estudo de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, com Danilo Vilela e Eloy Vilela, a cujos corações nós agradecemos profundamente a presença generosa e os comentários tão judiciosos e profundos. Obrigada a vocês, queridos. Obrigada. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,